A história raramente é uma história simples. A história do povo judeu e do moderno Estado de Israel é uma história que temos e devemos entender por que a perseguição e a conquista dessa nação. Para entender as manchetes de hoje, precisamos olhar para trás, traçando um povo espalhado pelo mundo, mas unido por uma herança compartilhada e um desejo por uma pátria. Este é o nosso canal no YouTube. Assista, curta, inscreva e deixe seu comentário para que saibamos em que melhorar para um melhor conteúdo. Dos templos antigos ao Holocausto, sua jornada é marcada por sofrimento e sobrevivência, mas também por profundas contribuições à civilização. As raízes do conflito moderno em Israel são antigas, entrelaçadas com religião, império e nacionalismo. Ao examinar o passado, podemos entender melhor por que esta pequena terra permanece tão contestada e significativa. A criação de Israel em 1948 foi um momento de realização para os judeus, mas uma catástrofe, Nakba, para os palestinos. O sonho do movimento sionista tornou-se realidade, mas a guerra eclodiu quando nações árabes invadiram, acendendo um ciclo de conflito. Essa luta não é apenas por terra, mas por identidade, história e justiça. Cada lado com sua própria narrativa. Israel é uma nação moldada pela fé antiga e pela democracia moderna, assombrada por memórias de perseguição e impulsionada pela necessidade de segurança. Compreender essa dualidade é fundamental para compreender as complexidades da região. Ao olhar para além da propaganda, vemos os rostos humanos e as profundas forças históricas que moldam esse conflito duradouro. A história judaica começa com Abraão, cuja aliança com Deus singularizou seus descendentes. Da Mesopotâmia a Canaã, os israelitas formaram tribos, suportaram a escravidão no Egito e encontraram a liberdade sob a liderança de Moisés. A Torá, recebida no Sinai, tornou-se sua constituição e alicerce espiritual. Após perambular, eles se estabeleceram em Canaã, unindo-se eventualmente sob o rei Saul e, posteriormente, Davi, que fez de Jerusalém a capital. O rei Salomão construiu o primeiro templo, o coração da adoração e identidade judaica. Essa Era de Ouro estabeleceu os fundamentos da nação e da fé judaica. Após a morte de Salomão, o reino dividiu-se, Israel ao norte, Judá ao sul, tornando ambos vulneráveis. A Assíria conquistou Israel. A Babilônia destruiu Judá, exilando sua elite e demolindo o templo. Esse trauma poderia ter aniquilado o povo judeu, mas o exílio transformou sua fé, centrando-a na Torá e na comunidade. Profetas trouxeram esperança e textos sagrados foram compilados, garantindo a sobrevivência. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, os judeus retornaram e reconstruíram o templo, restaurando Jerusalém como seu centro espiritual. Muitos permaneceram no exílio, mas uma comunidade resiliente emergiu na terra. Assim, teve início a Era do Segundo Templo, marcando a renovação após a devastação. A Era do Segundo Templo trouxe um avivamento, mas não uma paz duradoura. A Judéia caiu sob domínio estrangeiro, persa, grego, depois romano, provocando revoltas e profundas divisões. Os romanos esmagaram a grande revolta judaica, destruindo o Segundo Templo em 70 d.C. e dispersando o povo. Começou a diáspora. Os judeus se adaptaram, preservando sua identidade através de textos e comunidade em terras estrangeiras. A revolta de Bar Kokhba foi uma última e fracassada tentativa de independência. Roma respondeu com repressão brutal, renomeando a Judéia e proibindo os judeus de entrarem em Jerusalém. O exílio tornou-se a experiência judaica definidora por séculos. Ainda assim, sua identidade perdurou,
preparando o terreno para o futuro retorno e renovação. À medida que o Império Romano abraçava o cristianismo, a situação dos judeus em suas fronteiras deteriorou-se drasticamente. Antes tolerados como adeptos de uma religião ancestral e respeitada, passaram a ser vistos através de uma lente de hostilidade teológica. A narrativa cristã oficial os retratava como o povo que rejeitou e crucificou Jesus, uma acusação que alimentaria séculos de antissemitismo. Concílios da Igreja promulgaram leis discriminatórias, restringindo suas ocupações, a posse de terras e as interações sociais com cristãos. Frequentemente, eram forçados a viver em bairros segregados, mais tarde conhecidos como guetos, e submetidos a impostos especiais e códigos de vestimenta humilhantes, marcando-os como forasteiros na sociedade cristã. Essa animosidade religiosa lançou uma base tóxica para futuras perseguições. O período medieval na Europa foi particularmente cruel para as comunidades judaicas. Durante as cruzadas, ondas de fervor religioso frequentemente se transformavam em violentos pogroms contra os judeus, vistos como infiéis mais próximos. Comunidades inteiras na Renânia e em outros locais foram massacradas por multidões de cavaleiros e camponeses a caminho da Terra Santa. Além da violência da turba, os judeus enfrentaram perseguições sistemáticas por meio de libelos de sangue, falsas acusações de assassinato de crianças cristãs para usar seu sangue em rituais religiosos e acusações de profanação da hóstia. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal para mais conteúdos. Esses mitos maliciosos incitaram ódio generalizado e levaram a inúmeros episódios de tortura, conversões forçadas e massacres, tornando a existência judaica precária e repleta de perigo constante, como um fio da navalha. Uma das instituições mais infames de perseguição foi a Inquisição Espanhola, estabelecida no final do século XV. Após séculos de relativa tolerância sob o domínio muçulmano na Espanha, uma nova monarquia cristã buscou impor a uniformidade religiosa. Os judeus foram confrontados com uma escolha drástica: converter-se ao catolicismo ou deixar o país. Muitos que se converteram, conhecidos como conversos, eram suspeitos de praticar o judaísmo em segredo e foram implacavelmente caçados pela Inquisição. Em 1492, o mesmo ano em que Colombo navegou para as Américas, os judeus restantes foram formalmente expulsos da Espanha, encerrando um longo e vibrante capítulo da vida judaica na Península Ibérica e criando uma nova onda de refugiados sefarditas. A vida sob o domínio islâmico, especialmente durante sua Era de Ouro, era frequentemente mais tolerante do que na Europa cristã, embora não estivesse isenta de desafios. Os judeus, assim como os cristãos, eram considerados dhimmis, ou povos protegidos. Eram autorizados a praticar sua religião e tinham um certo grau de autonomia comunitária, mas eram cidadãos de segunda classe que precisavam pagar um imposto especial, a jizya, e aderir a várias restrições sociais. Embora poupados do tipo de ódio teológico que fervilhava na Europa, seu status era sempre subordinado e estavam vulneráveis aos caprichos de governantes individuais, experimentando períodos tanto de grande florescimento cultural quanto de severa perseguição. No final do século XIX, judeus da Europa Oriental enfrentavam pobreza, discriminação e violência, especialmente durante os pogroms sancionados pelo Estado. Milhões fugiram, buscando refúgio nos Estados Unidos, mas alguns sonhavam com uma solução diferente: retornar à antiga pátria. Assim nasceu o sionismo, um movimento político liderado por Theodor Herzl, que propôs um Estado judeu na Palestina. Era o início de uma jornada para transformar um sonho antigo em realidade moderna. O fim da Segunda Guerra Mundial revelou o horror do Holocausto, levando a um senso de urgência pela criação de um Estado judeu.
A Palestina, sob mandato britânico, tornou-se palco de tensões entre judeus e árabes, agravadas por promessas conflitantes dos britânicos. Incapaz de resolver o conflito, a Grã-Bretanha entregou a questão à ONU, que recomendou a partição em 2 estados. Judeus celebraram a decisão, enquanto árabes rejeitaram, levando a uma guerra civil logo após a votação. Em 14 de maio de 1948, com o fim do mandato britânico, David Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel no Museu de Tel Aviv, cumprindo um sonho de 2000 anos. A declaração foi recebida com euforia, mas também apreensão, pois a invasão árabe era iminente. Em poucas horas, 5 exércitos árabes invadiram o novo Estado, iniciando a Guerra de Independência. Israel, mal equipado e em desvantagem, lutou pela sobrevivência. Com determinação e tática, os israelenses reverteram a situação e garantiram seu Estado. Após a Guerra de 1948, Israel viveu anos de tensão, com fronteiras instáveis e ameaças constantes. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Em 1967, o bloqueio egípcio dos Estreitos de Tirã foi considerado um ato de guerra. Israel lançou um ataque aéreo preventivo devastador, destruindo as forças aéreas inimigas em poucas horas. Em apenas 6 dias, Israel conquistou territórios e Jerusalém Oriental. Mas a vitória trouxe um pesado fardo. A ocupação de terras palestinas transformou o conflito, iniciando décadas de resistência e instabilidade que persistem até hoje. Após a derrota de 1967, Egito e Síria reconstruíram seus exércitos com apoio soviético, planejando recuperar territórios perdidos. Israel, confiante em sua invencibilidade, ignorou avisos de ataque. Em 6 de outubro de 1973, durante Yom Kippur, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa. Israel foi pego desprevenido, sofrendo pesadas baixas nos primeiros dias. Após o choque inicial, Israel se recuperou, cruzou o Canal de Suez e cercou o terceiro exército egípcio. A guerra terminou com um cessar-fogo, mas deixou marcas profundas e abriu caminho para a paz. No final do século XX, o conflito em Israel mudou drasticamente. A era das guerras convencionais deu lugar à luta contra grupos como Hamas e Hezbollah, profundamente enraizados em áreas civis. O Hamas, surgido em Gaza, combinou ação política, serviços sociais e ataques armados, tornando-se infame por atentados suicidas e lançamentos de foguetes. No norte, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, cresceu como força militar poderosa, com arsenal sofisticado e envolvimento em conflitos como a Guerra de 2006. Israel enfrenta o desafio da guerra assimétrica, inimigos operando em áreas urbanas, usando civis como escudos, criando dilemas éticos e estratégicos, sem solução fácil. A criação de Israel em 1948 foi um sonho realizado para os judeus, mas para os árabes palestinos, marcou o início da Nakba, a catástrofe. Centenas de milhares foram deslocados, tornando-se refugiados sem Estado, muitos vivendo em campos até hoje. Sua identidade coletiva foi forjada no exílio e no desejo de retorno. Para os palestinos, o conflito é uma luta por direitos, dignidade e um lar próprio. A história de Israel e Palestina é marcada por resiliência, sofrimento e conflitos profundos. Desde a promessa a Abraão, a destruição dos templos, o Holocausto, até o nascimento de Israel, cada evento deixou marcas profundas. O sonho de um lar seguro para uns tornou-se tragédia e deslocamento para outros. Os futuros de israelenses e palestinos estão ligados. A paz só virá com diálogo, empatia e reconhecimento mútuo. Aprender com o passado é essencial para construir um futuro de coexistência e esperança. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. E se inscreva no canal para mais conteúdos bons aqui no canal. Até a próxima, pessoal!